Muito bem, meus irmãos, conforme eu falei agora há pouco, estamos no livro de Atos, e hoje é Atos 26, Atos capítulo 26, começamos ali em Atos 1, de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e agora estamos já concluindo o livro de Atos, quando o Evangelho está chegando até os confins da terra, até Roma. Então, Atos 26, o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, ficou preso o governador Félix 2 anos, mudou o governo, entrou Festo, e agora o Festo chama o rei Agripa, e Paulo vai ser julgado por eles. Imagine que você foi preso injustamente, aquilo que os seus acusadores fazem, eles acusam Paulo de fazer, e você fica preso, e agora você é levado diante das autoridades, o governador e o rei, e você tem que apresentar a sua defesa, e eles estão ali reunidos para ouvir o que você tem para falar. Esse rei Agripa, ele é Herodes Agripa II, porque o pai dele, o Herodes Agripa I, foi o que mandou matar o apóstolo Tiago, foi aquele que foi comido de verme, é o pai dele. O tio dele, o Herodes Antipas, é o que mandou matar João Batista, cortou a cabeça de João Batista. O avô dele é Herodes o Grande, que quando Jesus nasceu mandou matar as criancinhas. Então ele não tem um bom histórico familiar não, né? E ele está junto aqui da Berenice, que é a sua irmã, mas os boatos é que a irmã dele é a sua esposa. Então um sujeito complicado, e é diante dele que Paulo tem que apresentar a sua defesa. Imagine você colocado lá diante do tribunal, eles estão ali e falam: e aí, o que você tem para falar? Qual é a sua defesa? Como é que você conta a sua história? Você é inocente? Você é culpado? E nesse momento, Paulo é levado para apresentar a sua defesa. Imagine a sua vida, a sua história de vida, como você apresentaria, como você resumiria, como você defenderia a sua história? O que define a sua existência? É o que Paulo vai fazer aqui no capítulo 26, acompanhe comigo, eu vou lendo e vou explicando as partes desse capítulo para você. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que use da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Então veja, Paulo divide a vida dele em 3 partes. A primeira parte é a parte do religioso furioso, daquele homem que foi preparado, treinado, ensinado, doutrinado na lei do Antigo Testamento. Foi nascido em Tarso, da Cilícia, mas os seus pais o mandaram para Jerusalém, onde ali ele foi ensinado por Gamaliel, neto de um dos maiores rabinos judaicos, que é Hilel. E Gamaliel, que era um grande mestre, ensinou o apóstolo Paulo. Paulo foi nascido em Tarso da Cilícia, ele era um homem formado entre a cultura grega, romana e judaica. O aspecto religioso, cultural e político do mundo, era um homem
versado na filosofia grega. Quando ele está em Atenas, ele discute com os filósofos epicureus e estoicos. Quando ele escreve para Tito, ele cita os poetas e filósofos gregos. Ele conhece tudo isso. Paulo foi formado, ele tem uma educação diferenciada, ele tem uma capacidade intelectual diferenciada, e entre os meninos, Paulo era o que mais se destacava na tradição judaica e na compreensão da lei. Não seria exagero dizer que provavelmente Paulo conhecesse toda a Torá, todos os 5 primeiros livros da Bíblia de cor, que eles eram treinados assim, desde a sua infância. Ele era versado, ele foi treinado e educado para seguir aquele modelo. E dentre os vários partidos religiosos do judaísmo, Paulo entrou naquele mais rigoroso, que é o partido dos fariseus. Ele era nascido da tribo de Benjamim, de onde também vem Saul e outros mais, daquele que é do último filho de Jacó, das 12 tribos. O Paulo é um puro sangue judeu, é um religioso de estirpe, de conhecimento, de zelo pela sua fé, pelo seu povo. Mesmo não nascendo ali em Jerusalém, ele faz parte da diáspora, que é a dispersão do povo judaico, e ele se entende como esse judeu e luta por isso. E por causa da sua compreensão, ele tem muito zelo, mas ele ainda não tem o entendimento de Jesus como Messias, e por causa disso, ele se torna um homem furioso. Lá em Atos 9, quando ele está junto, diz que ele respirava ameaças, é como se ele fosse uma fera respirando ameaças. E aqui nesse verso, veja aí, no versículo 9, na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Preciso ir contra essa seita desse Jesus, eu preciso acabar com isso. E veja o que ele diz: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Ele levou muito cristão para a cadeia, ele prendeu muitos cristãos, e contra esses dava o meu voto. Quando eles iam votar, deve matar ou não matar? Mata. Ele dava o voto dele para matar. Quando os matavam, Paulo era conivente no assassinato dos cristãos. Versículo 11, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Ele ia nas sinagogas: tem alguém que crê em Jesus? Eu creio, vem aqui. Se você não negar, você vai ser castigado, você vai ser açoitado. Veja o que ele diz: castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Blasfema contra Jesus, aí senão você vai ser morto. Nega. E o Paulo forçava eles blasfemarem. Se não blasfemar, você vai sofrer, você vai ser preso, você vai ser expropriado dos seus bens. Continua: e demasiadamente enfurecido contra eles, respirando ameaça, cheio de fúria, ira, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Até em outras cidades eu ia atrás dos cristãos, eu os perseguia. Versículo 12, com esses intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ele é um homem furioso, uma besta fera, um touro selvagem, como diz o pastor Hernandes. Assim é o Paulo, cheio de religião. E a religião é muito perigosa, porque a religião ela reforça o ego, ela reforça a expressão do meu ser egoísta. Muita gente que tem preconceito, raiva, ódio contra os outros, usa a religião como um reforço, para justificar a sua superioridade. Paulo, nós somos superiores, esses tolos, esses estúpidos, como os fariseus tratavam as outras pessoas, e Paulo tem essa religião furiosa. Cuidado, irmãos, quando você vê um religioso furioso. Pode ser evangélico, pode ser crente, pode ser protestante, pode ser presbiteriano. Cuidado, quando você vê uma pessoa respirando ameaças, ódio, ofensas, intrigas. Cuidado, que isso pode beirar o fanatismo,
a estupidez. Cuidado quando, por causa da religião e em nome de Deus, pessoas fazem mal para outras. Aquele escritor português ganhou o prêmio Nobel, que se dizia ateu, mas há testemunhos que ele tenha se convertido antes da sua morte, José Saramago. Ele dizia: ninguém matou mais gente no mundo do que o fator Deus. Porque quando a pessoa usa o nome de Deus, ela acha que tem poder para fazer o que quiser, porque ela não está fazendo o nome dela, ela está fazendo o nome de Deus. E por causa do nome de Deus, que não é o Deus verdadeiro, muitas guerras foram perpetradas, muito extermínio, muito massacre, em nome de Deus, e até em nome de Cristo. Essa semana eu li um livro sobre as cruzadas do século XII, cruzada, cruz, a cruz de Jesus usada para matar, para queimar, para exterminar pessoas, e cuidado com isso, cuidado com o fervor religioso sem entendimento, sem discernimento, sem transformação do caráter à semelhança de Jesus. Cuidado com alguém que era até bonzinho, aí virou crente e piorou. Cuidado, talvez você está seguindo o Deus errado, porque o Deus revelado em Jesus não piora ninguém, ele sempre melhora. Essa pessoa sempre melhora. Talvez está seguindo uma religião, um homem, um pastor, um apóstolo, um profeta, está seguindo uma denominação. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. Ouça a pregação que eu fiz hoje de manhã aqui, por favor, que é o novo crime que vai surgir, é o abuso religioso, que cada dia aumenta mais, e pastores, profetas, apóstolos, abusando das pessoas, tornando as pessoas massa de manobra, infantilizando, dominando, extorquindo, abusando moralmente, espiritualmente das pessoas, transformando as pessoas em joguetes, em fantoches, infantilizando, eu não diria até estupidificando pessoas, em nome de Deus, em nome da igreja, em nome de Jesus. Cuidado com isso. A religião que nos afasta, a religião que odeia, a religião que promove perseguições. Os cristãos, eles morrem, mas eles não matam. Os seguidores de Jesus, eles estão prontos para morrer, mas não para matar. Os seguidores de Jesus abrem mão. Os seguidores de Jesus vencem pela bondade. Os seguidores do Evangelho de Jesus levam salvação, não morte. Leva alegria, não tristeza. Leva libertação, não opressão. Então se houve pessoas que vão para eles, ficam oprimidas, é uma carga pesada, é o peso da religião. A religião é como se transformasse as pessoas em marombeiros religiosos, estivadores das cargas religiosas. Vive todo mundo triste, neurótico, gerando, hoje já tem transtorno obsessivo de comportamento religioso, por causa de religiões que vão prejudicando a mente, a psique. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de gente oriunda de igreja evangélica. Está cheio, porque é religião, é mistura, é crendices, é medo, é um Deus extremamente impiedoso, é mais parecido com Alá do que com o Pai de Jesus. E aí Paulo era esse. Então observe que até o Antigo Testamento sem Jesus faz mal. Quando alguém chega e fala: pastor, eu quero ler a Bíblia, comece pelo Novo Testamento. Nós somos cristãos. É Jesus que ilumina o Velho Testamento, é Jesus que ilumina Josué. Então vai pegar Josué lá, Josué extermina todo mundo. Josué, vamos exterminar esses pagãos, vamos matar, vamos fazer isso. O Evangelho é revelado, a exata expressão do ser de Deus. Não é Josué, não é Davi, não é Abraão, não é Elias. Quem revela Deus completamente é Jesus Cristo. Ele é a palavra viva que revela e ensina a palavra escrita, é Jesus Cristo. Então hoje tem muita coisa, e aí eu vou ouvindo histórias assim, e pessoas que parecem que gostam de ser abusadas, gostam de serem burras, gostam de seguir homens, gostam de ser manipuladas, vão atrás desses, e aí são mais abusadas, mais oprimidas, mais extorquidas, mais infantilizadas. Religião está fazendo muito mal, inclusive a religião evangélica. Inclusive a religião evangélica está fazendo muito mal. Por quê? Por causa disso, porque não tem Jesus, não tem Evangelho,
não tem a revelação de Deus em Cristo Jesus, e aí segue o Antigo Testamento, segue a Torá, segue Paulo, é a expressão do que era o Antigo Testamento sem Jesus, sem o Evangelho da graça, sem a imagem visível do Deus invisível, que é Jesus Cristo. Se você lê o Antigo Testamento sem ler o Novo Testamento, você não vai entender nada, porque o Novo Testamento está escondido no Antigo, e o Antigo está revelado no Novo, e Jesus é a chave de toda a Escritura. Lutero falava que a Bíblia, os versículos da Bíblia, você pegar um alfinete e espetar, se não sair o sangue de Jesus, é que você está lendo errado, entendeu? Cada versículo do Antigo Testamento aponta para Jesus, ele é o centro, mas se você não encontrar Jesus, você vai se tornar um religioso furioso, irado, briguento, que se considera superiores aos demais, que julga, que aponta o dedo, que faz acusações, como os judeus estão fazendo contra Paulo, e como Paulo fazia contra os cristãos, e os cristãos como ovelhas indo para o matadouro, como o próprio Cristo, iam, porque Jesus nos ensinou a morrer por causa dele, não a matar por causa dele. Foi isso que Jesus ensinou, como ovelha para o matadouro, dele não se ouvia nenhuma voz. Depois Paulo diz sobre ele mesmo, nós somos como ovelhas para o matadouro, e é o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está se entregando, Paulo está dando a sua vida, ele está repetindo, ele vai para Jerusalém para ser preso, que o Espírito Santo falou para ele. Agora Paulo, você vai dar testemunho perante as autoridades, e ele está dando testemunho. E agora Paulo, você vai pregar lá em Roma, lá na casa do imperador, e Paulo vai fazer isso. Mas por causa disso ele vai ser preso, vai ser chicoteado, vai ser açoitado, vai ser difamado, vai ser cuspido, mas ele está lá, revelando o amor e a graça de Deus. Essa é a primeira fase de Paulo, essa é a primeira fase da vida dele, religioso, zelo sem entendimento, implacável na sua fé, mas sem o entendimento. Agora veja o versículo 13, ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu, era meio-dia, eu vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, olha, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhões era como um ferrão que alguém levava no boi, para o boi arar a terra, e o boi parava, você enfiava o aguilhão. A ideia aqui é que Paulo, quando ele perseguiu os cristãos, quando ele viu Estevão morrendo como Jesus, perdoando os seus algozes, quando Paulo viu aquilo, o Espírito Santo começou a agir na consciência de Paulo, porque ele via aquele povo amoroso, bondoso, se entregando à morte, sem raiva, sem ódio. O testemunho deles começou a atingir a consciência de Paulo, e aquilo começou a espetar, e Paulo reagia e doía mais. O Espírito já estava agindo dentro dele, ele estava resistindo, há muita gente assim, ouve o Evangelho e fica resistindo, não se converte, não muda de vida. Aí quando ele sai para pecar, alguma coisa está mexendo dentro dele, é o Espírito Santo. Dura coisa é você, quanto mais você recalcitra, mais dói a sua consciência. Dura coisa é você resistir. Aí a conversão de Paulo tem esses três detalhes: a luz, a queda e a voz. Nós não precisamos ter uma conversão semelhante à dele, mas eu diria que é muito importante. O texto não diz, mas se tornou proverbial, e a gente deduz como era uma viagem, o texto não fala de cavalo, mas eu acredito que aqui foi que Paulo caiu do cavalo, e eu acho que a expressão caiu do cavalo nasceu aqui. Eu pesquisei, mas nenhum etimologista me explicou, mas eu acredito que a expressão fulano caiu do cavalo, nasceu aqui, porque o Paulo está lá e a luz brilha, ele cai do cavalo, frustração, ele achava que estava certo, ele estava cheio de razões, ele estava cheio de religião, mas a conversão, o encontro com Jesus é cair do cavalo, é você abrir mão,
É você tirar aquilo que as 4 leis espirituais explicam muito bem. É que você tem um coração, que é o centro da sua vida. No centro, na sala de comando da sua vida, tem a sala do comando, que é o coração. E lá tem um trono. Nesse trono está sentado o ego. O ego. O ego é o meu desejo, minha razão, minha religião, meu nome, minha raça. Tudo meu. A conversão verdadeira é quando o ego cai. E no trono do centro da sua vida, Cristo começa a reinar. Conversão é isso. Conversão é a crucificação do ego. Agora não sou mais eu, é Cristo. Isso é a conversão. É quando você encontra, ele viu a luz mais resplandecente que o sol. O que isso quer dizer? É que a coisa mais brilhante, mais luminosa, mais poderosa da terra empalidece diante da glória de Jesus. Aquilo que você considera maior, melhor, diminui diante da glória de Cristo. E Paulo viu, e o fulgor foi tão grande que ele ficou cego, para expressar como ele estava vivendo como cego. E ele ouviu a voz. E ele ouviu a voz. Eu nunca vi essa luz literalmente, mas eu já caí do cavalo espiritualmente, e eu já ouvi a voz de Deus aqui dentro no meu coração. Quando eu tinha 15 anos de idade, Jesus falou comigo, Jesus chamou-me pelo meu nome, e a minha vida foi transformada. E a minha vida foi transformada. Você precisa ouvir a voz de Jesus chamando o seu nome, falando com você. Por que você está demorando tanto? Por que você não se converte? Por que você não entrega o seu ego? Por que você ainda está mandando na sua vida? Por que você acha que é o bom, que é o cara? Por que você está seguindo esse caminho de tolo, de estupidez? Por que você está buscando apenas o seu desejo, aquilo que você quer, aquilo que você sonha? Até quando você vai resistir? Até quando? Até quando o Espírito Santo vai mexer na sua consciência e você vai resistir? Até quando você vai adiar se entregar? Até quando você vai viver só buscando o que você quer e não o que Jesus quer para você? Até quando a sua vida vai resistir? A conversão é isso, é cair literalmente, é ir para o chão, para o pó, é se humilhar. Primeira bem-aventurança é a humildade sem arrependimento, sem voltar-se para Deus, sem voltar-se do caminho falso, errado, para Jesus não tem. Uma vez eu vi uma atriz famosa dessas que diz que é crente, e alguém perguntou para ela assim, já tinha feito um monte de coisa, assim, você se arrepende de alguma coisa? E ela é crente hoje. Ela falou, não me arrependo de nada. Ela falou, é crente. Ela não me arrepende de nada. Se arrepende da sua vida inteira, longe de Deus, que você era o centro da sua vida, que o seu ego era o seu Deus, isso é idolatria, de todos os mandamentos que você quebrou, de toda a sua existência longe de Deus, de toda a sua pretensão de saber governar a sua própria vida, de você querer dominar o seu tempo, o seu corpo, seus bens, suas posses, que não são nada, que seu é tudo dado por Deus, é tudo emprestado, e você é o mordomo disso, e um dia você vai ter que prestar contas disso. Conversão é mudança, conversão é transformação, é arrependimento, metanoia, é mudança de mente, é mudança de mentalidade, é expansão da consciência, é deixar de viver, pensar nas coisas dessa terra, expandir e ver a luz que brilha mais do que o sol. Isso é conversão. Um dia eu ouvi um testemunho de um jogador de futebol verdadeiramente convertido, e eu nunca esqueci disso. Ele dizia assim, antes de eu encontrar Jesus, a maior emoção, o melhor dia da minha vida foi quando eu entrei no Maracanã lotado para jogar lá. Aquilo foi um dia especial, o auge da minha carreira, mas quando eu encontrei Jesus, o Maracanã lotado ficou desse tamanhozinho. Aleluia. Quando você vê a luz, o brilho dessa terra desvanece. Quando você conhece a glória de Deus revelada em Jesus, quando você ouve a voz de Jesus falando e chamando o seu nome, tudo perde o brilho, o poder e o encanto,
porque o brilho e a glória dele são fascinantes, são maravilhosos. Aquilo que Paulo viu diminuiu toda a sua religião. Paulo diz: tudo aquilo que eu considerava, Filipenses 3, que eu considerava motivo de orgulho e jactância, tudo aquilo, todos os meus títulos, toda a minha honra, todos os privilégios que eu tive, eu era isso, era fariseu de fariseu, menino prodígio, intelectual, tudo isso eu considerei lixo, por causa da glória do conhecimento de Cristo. Aleluia! Toda a glória dessa terra representada no ouro, que é o metal mais valioso, no reino que a gente vive, o ouro, que é o mais elevado da terra, muda a bolsa, muda dólar, mas o ouro aqui nessa terra não perde o valor. Mas toda a glória dessa terra no céu, na Nova Jerusalém, o reino pelo qual a gente vive, é no chão, porque a glória daqui é o mais baixo da Nova Jerusalém, você entende? Aquilo que é elevado na terra, que tem valor, a gente vai pisar na Nova Jerusalém. Isso é simbólico, isso é para dizer aquilo que impressiona, que vocês se matam para ter ouro, lá na Nova Jerusalém, é onde vocês vão pisar, porque não tem valor, porque o brilho de Jesus é maior que o brilho do sol, aleluia, e a voz de Jesus derruba as nossas barreiras, quebra as nossas defesas, a voz de Jesus nos desarma, a voz de Jesus nos quebra o nosso orgulho, quebra, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo está perseguindo a igreja, mas perseguir a igreja é perseguir Jesus. Por que você está me perseguindo, Saulo? Por que você está resistindo? Por que você resiste? Por que essa fúria? Por que esse ódio? E ele está lá, versículo 15, ele diz: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem você busca. Você está buscando ser reconhecido, você está buscando segurança, você está buscando um monte de coisa, mas o que você precisa mesmo é de Jesus. Quando você encontrar Jesus, quando você for encontrado por Ele, aí você encontrou o que mais importante você pode ter na vida. Em Jesus você encontra tudo o que você precisa: segurança, aceitação, significado, pertencimento, propósito, futuro, passado perdoado, redimido, nova identidade. Em Jesus você encontra tudo: perdão dos seus pecados. Toda a biografia de um crente, toda a história nossa tem que ser marcada. Talvez você foi criado na igreja, fala: eu não tenho um tempo na minha vida que eu converti, eu fui criado, mas você tem um tempo que você caiu do cavalo, né? Você deixou de ficar só no seu ego, você começou a abrir mão, você começou a deixar Jesus controlar a sua vida, que você começou a deixar de buscar apenas o que você quer e pensar no que Cristo deseja. No momento da sua vida em que você começou a abrir mão, renunciar, que Deus se tornou real para você, que a palavra de Jesus começou a queimar no seu coração. Esse é o momento, esse momento que estilhaça as nossas defesas. No filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, que eu recomendo que você assista, lá no YouTube você deve encontrar de graça, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Tem um trecho do filme que não está na Bíblia, que não está aqui na Bíblia, que é quando o oficial romano encontra Paulo e Lucas, é usado lá. Você assiste o filme, aí Paulo diz para o oficial emocionado, e Paulo diz: chega um momento em que Jesus fala com você e quebra todas as suas defesas. Aí Paulo olha para o oficial romano do filme, não está na Bíblia, hein? Muita coisa do The Chosen não está na Bíblia, cuidado, hein, fãs do The Chosen, né? Tem muita coisa que você tem que ler a Bíblia para saber. Então isso não está na Bíblia, mas é uma ilustração. Paulo está falando com esse oficial que depois vai mandar matá-lo, mas já vai ter esse encontro, e Paulo diz assim: você conhece o mar, os oceanos? Conheço, claro. Fala assim: a vida toda, o homem põe a mão na água e puxa, e essa água que escorre pelos seus dedos, é toda a sua busca. Ele busca riqueza, dinheiro, saúde, prosperidade, ele busca isso.
e ele tenta segurar, e essas coisas vão escorrendo pelos dedos, isso escorre. Aí o Paulo do filme olha para ele assim: sabe o resto do oceano? O reino de Jesus, pelo qual eu vivo, é o oceano, é o oceano, é a eternidade. Essa vida escapa, você tenta segurar, mas vai embora, mas o reino pelo qual eu vivo, é como esse oceano que nunca acaba. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira parte da vida do Paulo: mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Você tem um encontro com Jesus, mas não é um dia, é todo dia. Todo dia você se encontra com Jesus, e dependendo do dia, Ele se manifesta mais intensamente na sua vida, pelos quais te apareci ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Agora presta atenção no versículo 18, olha aqui, o que é conversão? O que é conversão, pastor? Quando é que a gente pode dizer que uma pessoa se converteu? Jesus vai definir quando é que alguém converteu. Primeiro, para lhe abrir-lhes os olhos. A pessoa que não conhece Jesus é cega. Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam. O sujeito lê a Bíblia, vem na igreja, ouve a palavra, mas os olhos estão cegados pelo inimigo. Ele continua apenas vendo as coisas materiais dessa terra, só correndo atrás das coisas perecíveis. Ele não consegue olhar para a eternidade, não consegue olhar para o reino de Deus, não consegue olhar para a transcendência. Ele só fica aqui porque ele está cego. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles vêm para a igreja, mas o maligno rouba a palavra que é plantada lá. A palavra é dita, mas ele é tirado do coração. Então é cego. E os converteres das trevas para a luz. Quem não tem Jesus está nas trevas. Quem não tem Jesus pode ser rico, milionário, bilionário, mas quem não tem Jesus está nas trevas da ignorância, está nas trevas do pecado, está nas trevas da condenação. Quem não tem Jesus está nas trevas. Converter das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, o poder de Satanás. Quem não tem Jesus, quem não foi liberto por Jesus, está sobre a escravidão de Satanás, está preso, está oprimido. Quem não tem Jesus, está sendo guiado pelo Satanás, é o que a Bíblia diz, a fim de converter da luz e da potestade de Satanás para Deus. Pode ter religião, mas se não tem Jesus, está sobre o poder do mal, está escravizado. Quem comete pecado é escravo do pecado. Quem vive na ignorância, continue na ignorância, nas trevas do pecado, continua preso. Conversão é se converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, perdão dos pecados. Só Jesus perdoa pecados, irmãos. Só Jesus perdoa pecados. A Igreja Católica não perdoa pecados, o padre não perdoa pecados, a Virgem Maria não perdoa pecados. Cada pecado merece a morte. O salário do pecado é a morte, a separação de Deus, a condenação, o afastamento eterno de Deus. Quem comete pecado é escravo do pecado. Se você está no pecado, você está longe de Deus. E só Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Nenhuma outra religião, nenhum outro homem pode perdoar pecados, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode declarar: os teus pecados estão perdoados, o sangue foi derramado em seu favor, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você vai receber a herança dos que são santificados pela fé em Jesus, não por penitência, não por obras, mas quando crê em Jesus, recebe a justiça e a santificação dele. E aí você recebe a herança da vida eterna, da glória eterna, do reino eterno, de tudo que o Senhor tem para dar. Isso é conversão. Isso é conversão. Quantas pessoas estão na igreja e ainda vivem debaixo do poder do pecado, do vício, de Satanás, das trevas, da escuridão? Quantas pessoas ainda são escravizadas, oprimidas?
e estão resistindo, e não se rendem, tem coisas escondidas, porque não são filhos da luz, porque quem vive na luz não tem nada escondido, não tem esqueleto no armário. Quem é convertido saiu do poder das trevas, do engano, da opressão, da imoralidade, da idolatria, da feitiçaria, do engano. Quem é de Jesus se converteu, mudou de vida. Jesus Cristo transformou minha vida. Eu estava nas trevas, eu era escravo do pecado, mas agora Jesus me libertou. Eu sou uma nova criatura, um novo coração, novos valores, novos princípios. Olha o que Jesus fez por mim, aleluia. Veja o que Paulo diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A terceira parte da vida de Paulo é: não fui desobediente, eu vi. Olhe bem para mim aqui agora, acorde do seu sono e preste atenção nisso aqui. O que é vida boa para você? Eu estava brincando com os irmãos que eu vou fazer 50 anos, e na Bíblia o ano do jubileu é o ano que você não trabalha, entendeu? 50 anos, o ano do jubileu, a terra, ninguém plantava nada. E todas as dívidas que a pessoa tinha era paga, entendeu? Eu vou entrar no ano do jubileu, infelizmente eu não devo para ninguém, senão eu não ia pagar as dívidas, eu podia fazer os empréstimos, ano do jubileu. 50 anos ninguém trabalha, as terras voltam, ninguém planta, vocês vão viver do que a terra dá, ninguém paga dívida, está tudo pago. Porque é 7 semanas de anos, né? A Bíblia é muitos anos, são muito simbólicos, 7 semanas de anos são 49 anos. Então entra no ano do jubileu, dos 50. Eu estava brincando, mas imagine você o que é a vida boa. O que é a vida boa? A vida boa, você fala assim: bom, então eu vou tirar um ano sabático, né? Eu vou para a praia, vou vender coco na praia, montar um quiosque, vai ficar lá na praia, de chinelo, na areia. Isso é vida boa, aposentar e ir para a praia, né, não? Isso que é vida boa. Vida boa é deitar na rede, ficar lá tomando água de coco, olhando para o mar. Isso é vida boa. Essa vida boa dura o quê? Um mês já dá um tédio miserável, não dá não? Tem gente que diz que não, mas um mês, rapaz, 2 meses, imagina um ano. O que é a vida boa? Cada um de nós tem uma visão do que é a vida boa. A vida boa é isso. É quando eu tiver esse carro, quando eu tiver essa casa, quando eu morar nesse lugar, quando eu tiver isso. Isso é a vida boa. E você está sempre com essa ilusão da vida boa, a vida boa. Paulo teve a visão celestial. Depois que eu tive a visão de Jesus, eu não fui desobediente à visão celestial. A vida boa, meus irmãos, a vida boa, a melhor vida que eu posso ter, a vida dos meus sonhos, é a vida que eu vivo hoje. Eu não quero uma vida melhor do que essa. Todos os meus sonhos estão realizados, eu não tenho sonhos. O sonho da minha vida é olhar para Jesus e imitá-lo e segui-lo e viver para a glória de Jesus Cristo. Essa é a vida boa, essa é a vida dos meus sonhos, essa é a vida de obedecer o Senhor da minha vida, o meu Salvador, o meu Redentor que derramou seu sangue para me salvar. Eu olho para Ele e nele eu tenho tudo que eu preciso. Em Jesus Cristo eu tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Eu vivo a vida dos meus sonhos. E a ambição da minha vida é ser parecido com Jesus e ser obediente à visão celestial. Essa é a vida boa, meu irmão. Esse é o brilho que resplandece. É o brilho da face de Deus revelada em Jesus Cristo. Jesus é o melhor, Jesus é o mais belo, Jesus é a maior beleza de toda a estética do mundo, Jesus é a maior sabedoria, Jesus é o maior poder, e a vida boa é a vida que você cumpre o propósito que Deus deu para você cumprir, é você estar dentro desse propósito. Louvado seja Deus. Eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei, versículo 20, primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus,
praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho. É para isso que Jesus chamou Paulo, para anunciar o evangelho e dar testemunho. Testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Eu não fui desobediente, eu anunciei e eu dou testemunho. Que glória, que privilégio, que honra, que importância Paulo tem. É para isso que eu existo, que eu fui criado, para anunciar o nome de Jesus e proclamar a sua salvação e chamar pessoas ao arrependimento. Qual é o propósito da sua vida? Tem uma música do J Quest que diz assim: quero um amor maior do que eu. Até alguém comentou que o rapaz fez essa música depois de ouvir uma pregação evangélica, num culto. Ele compôs, que eu já desconfiava que essa música não era para uma pessoa. Eu ouvi essa música: quero um amor maior do que eu. Eu quero uma causa maior do que a minha vida. Eu quero um objetivo maior que a minha existência. A minha vida não pode ser só isso. Eu quero um amor maior. E Paulo tem esse amor maior, essa causa maior, esse reino eterno. Paulo está sendo julgado pelos Herodes e pelo César. A influência de Paulo é muito maior que todos os imperadores de Roma, que todos os Herodes. O que Paulo causou no mundo e na eternidade faz com que todos os imperadores da terra diminuam, porque sobre Paulo estava o Cristo vivo. Aleluia. Não tem vida melhor do que essa. Não tem vida melhor do que essa. Agora veja a reação. Dizendo eles essas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais quais eu sou, exceto essas cadeias. Isso é uma testemunha de Jesus. Eu queria que vocês tivessem o que eu tenho. Eu queria que vocês sentissem o que eu sinto, diz Paulo. Eu queria que vocês vivessem o que eu vivo, porque aí vocês saberiam o que é vida de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu quero terminar essa mensagem convidando você a abrir, voltar algumas páginas em Atos 20, verso 17 a 38. No dia 20 desse mês eu acordo cedo para ler o texto e para falar aqui no culto de oração, todas as manhãs, e falei, vou pregar no Atos 20, acordei com sono, para variar, quase todo dia, né? Pouco antes das 6 da manhã, aí eu vou ler a Bíblia, aí eu li esse texto aqui, depois eu li esse texto aqui, e esse texto, que Paulo está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso. Esse texto, meus irmãos, é uma das coisas mais lindas, mais maravilhosas, é uma das vidas mais extraordinárias, é as coisas mais lindas. Isso daqui me envergonha como pastor, me quebra, me faz corar de vergonha. E aí eu queria que você prestasse atenção, porque hoje de manhã eu falei de abuso religioso. Meu irmão, tem muito falso profeta, tem muito falso apóstolo, tem muito falso pastor, tem muita falsa igreja, tem muita gente centrada no ego, nas coisas, nas posses, essa mensagem da prosperidade mentirosa, tem muita coisa assim, enganando as pessoas, oprimindo, manipulando, extorquindo.
Agora eu quero que você olhe para as igrejas, olhe para os pastores, olhe para os pastores, olhe para esses profetas, olhe para tudo isso e leia esse texto de Paulo, irmãos, e veja o que é um homem de Deus, e veja o que é a missão, e veja o que é a igreja de Jesus, e veja como é que um homem, um apóstolo deve viver, e compara com esses falsos profetas. Olha para esse texto de Atos 20, versículo 18, que é difícil você ler esse texto sem ficar emocionado, é difícil você ler esse texto sem chorar. Isso é um homem de Deus, isso é uma vida bonita, isso é uma vida santa, isso é a vida que encarna o amor de Cristo, é esse homem que nos faz corar de vergonha, porque eu acordei e falei, nossa, eu estou acordando todo dia, eu estou bom em Deus. Aí eu li esse texto aqui e falo, mas que bobagem, você não está fazendo nada, isso não é nada. Olha para esse texto, irmãos, e veja o que é o ministério, e veja o que é um homem de Deus, e veja o que é uma vida santa, uma vida bonita, uma vida que vale a pena ser imitada. Olhe para esse texto, por favor, e eu vou orar depois. Atos 20, verso 18, quando Paulo se despede, ele diz assim: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, porque nada considero a vida preciosa, senão que eu complete a minha carreira e o ministério. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, presbíteros, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, e orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Portanto, não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Feche os seus olhos. Você já é convertido? Você vive na luz? Você já ouviu a voz de Jesus chamando o seu nome? Você já descobriu o que é vida boa de verdade? A vida que não passa, que a morte não acaba. Você já descobriu o amor maior pelo qual viver? Você já teve o encontro que muda a nossa história? Eu quero convidar você, que ainda não tem essa certeza, que você fique em pé e diz: Senhor Jesus, eu quero ouvir tua voz, eu quero ver a luz, eu quero mudar de vida, eu quero sair da escravidão e entrar na herança, eu quero deixar de ser escravo da religião e ser filho e herdeiro de Deus. Onde você está, fique em pé, eu vou orar por você. Fique em pé. Eu vou orar com todo o meu coração, para que nessa noite a presença de Jesus encontre vocês. Jesus chame o seu nome, Jesus fale com você, e os seus olhos se abram, e a história da sua vida mude. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome por Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, o nosso amado, que nos conhece, e o Senhor conhece cada pessoa que está em pé aqui nessa noite, e eles precisam ouvir a tua voz, chamando o nome deles, falando com eles, lhes dando uma nova história, mudando o seu destino, transformando sua vida. Eles precisam da luz, eles precisam da paz, eles precisam do poder, eles precisam daquela graça que nos envolve e que nos faz saber que somos amados, que somos desejados, que somos aceitos, que somos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Que eles tenham as consciências lavadas, o coração purificado, que eles sejam visitados por tua presença, por teu poder, e hoje, Senhor, hoje, eles sintam e vejam a luz que brilha mais do que o sol, que faz com que todos os encantos da terra percam o brilho, porque o brilho de Jesus é superior, é melhor. Faça com que eles vivam para o reino eterno, façam com que eles recebam o perdão dos pecados e arrependam dos seus pecados, e hoje comecem uma nova história, uma nova vida. Hoje sejam abraçados pela salvação e deixem de ser escravos, oprimidos, religiosos, e vivam na luz como filhos e herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Que saibam que tem uma nova história, que tem uma nova herança, que tem um reino eterno, que tem uma riqueza que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói, essa riqueza que permanece para sempre. Abraça os teus filhos aqui, Senhor, e revela para eles o teu poder e a tua graça, trazendo salvação, libertação e restauração, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.